Não, vou te apresentar então. Ah, Pessoal, dá licença então. Boa noite. Tá? Sejam todas e todos bem-vindos. Hoje é o segundo encontro desse projeto. Se vocês puderem ajudar a gente a divulgar para chegar em mais pessoas, tá? A gente agradece. Meu nome é Eric, eu trabalho aqui na biblioteca e ajudo a executar o projeto. E hoje, então, a gente vai ter a Carolina Maria de Jesus, quarto de despejo, né? A professora Sueli Leite, né? Doutora da universidade, certo? E bom estudo para vocês, boas palestras. Nós estamos gravando, tá? Para colocar no YouTube também. Depois vocês podem acessar lá o canal do YouTube da Biblioteca Pública. Tem alguns vídeos já do ano passado e tem o livro, a palestra também da semana passada, né? Que é Contos Novos, do Mário de Andrade, é muito bom também. E tá no YouTube, se vocês puderem. E ajudem a gente a divulgar para chegar a mais gente. Enfim, não só a palestra, mas o canal também ajuda bastante. Tá bom? Então, bons estudos para vocês. obrigada. Obrigado, professora. Vamos então, né, falar de Carolina Maria de Jesus, essa pequena grande mulher, ok? Alguém aqui já ouviu falar de Carolina? Já? No segundo grau, fazendo segundo grau, normal, assim? Na aula de literatura, muito legal. Ok, também, né? Então vamos lá. A Carolina Maria de Jesus, eu destaquei 3 dados dela aqui, biográficos, só para a gente ter uma noção, né, de algumas coisas que a gente vai ver lá na frente, tá? Então, ela nasce em 1914, né, frequenta a escola por apenas 2 anos, isso é um dado importante, né, porque aí a gente começa também a perguntar, 2 anos ela é considerada semi-analfabeta, né? E esse rótulo do semi-analfabeta vai pesar muito para o reconhecimento dela enquanto uma escritora, tá? Outro dado que eu acho importante é que com 23 anos, então, ela entre indas e vindas mudanças da família, ela acaba com 23 anos se estabelecendo na favela do Canindé. E quando ela chega na favela do Canindé, ela já tem os 3 filhos, ela é mãe solteira, ela tem 3 filhos ali, um é de cada pai, né? E gosto de guardar esse dado também para pensar em algumas coisas ali na frente, tá? E ela morre em 1977 com 63 anos, né? Morre bem nova. Aqui a foto, né? Uma das primeiras edições de Quarto de Despejo. Ela numa noite de autógrafo. Aqui, uma foto que serviu para a divulgação dela enquanto escritora, né? A gente vê ela com vários livros ali, porque ela vivia de catar papel, né? E o que era o catar papel? Era o catar papel, mas ela catava muito livro, que ela encontrava e ela levava para casa para ler, né? E os cadernos também, né? Ela encontrava cadernos, o que ela fazia? Aproveitava aquelas folhas para poder ali fazer a escrita dela, tá? As obras que ela tem, parece que ela é autora de um único livro. Não é só de Quarto de Despejo, né? Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, foi o primeiro, depois a gente vai falar mais especificamente sobre ele. Depois a gente tem Casa de Alvenaria, Diário de uma Ex-Favelada, e eu tenho uma citação para mostrar para vocês, uma das últimos slides, para a gente pensar um pouquinho, né? Nesse conceito de ex-favelado, tá? Ela tem ainda Pedaços de Fome, Provérbios e Meu Estranho Diário. Isso foi publicado ainda enquanto ela estava viva. Depois que ela falece, alguns pesquisadores se juntam aos filhos dela e começam a achar outros cadernos, né? E graças a essa pesquisa é que vai se ter então a edição póstuma de Diário de Bitita, uma antologia pessoal e Onde Estás a Felicidade. São esses 3 outros livros, né? Aqui, a capa de Quarto de Despejo, dá para a gente ver, né, que tem capa em francês, tem capa em chinês, para mostrar também o quanto que o livro dela foi traduzido, né?
Foi traduzido em mais de 13 países. Aqui, os livros em vida que ela publicou, tá? E esses, as obras póstumas dela, né? O Meu Estranho Diário, Diário de Bitita, Onde Estás a Felicidade e a Antologia Pessoal. Para a gente pensar, né, como que os pesquisadores chegam até o material da Carolina Maria de Jesus, né? É desse jeito mesmo. É encontrando folhas, às vezes soltas, folhas de caderno, como essa, por exemplo, né? Onde ela escreve, isso faz parte do diário, 15 de julho, né? Aniversário da minha filha Vera Eunice. Eu pretendia comprar um par de sapatos para ela, mas o custo, né? Não dá, e ela vai falando dessa dificuldade. Então, para a gente pensar que como que se chega a esse material da Carolina? É assim que os pesquisadores encontram. Folhas soltas, né? Às vezes um próprio caderno ali com vários registros. Então, é um material muito diferenciado, né? Tá nada digitado. É um trabalho de arquivo primário que a gente chama, tá? Esse do Onde Estás a Felicidade é um livro de contos dela, né? E aí ela coloca, não existe neste mundo quem não acalenta um sonho intimamente, né? Então ela vai escrevendo contos, poesias, tá? O prólogo, né? Quando ela escreve o prólogo ela não tem uma ordem, né? Então ela uma hora escreve o prólogo, depois a gente vai ver que é o Audálio Dantas que vai ordenar tudo isso, tá? E ordenar, e a gente vai falar um pouquinho, né, dessa ordenação. Será que ele ordenou tudo que ele encontrou? Será que não? Aqui uma foto dela, né, na favela do Canindé. Esse é um disco que vocês estavam ouvindo, né? Vocês chegaram, estava tocando um áudio, e é o áudio do disco dela. Ela fez um disco, né, Carolina Maria de Jesus, cantando as suas composições. Então ela compõe e ela mesma canta ali, tá? Tem no YouTube, dá para baixar direitinho. Essa foto é a foto da Carolina com o jornalista Audálio Dantas. E quem foi Audálio Dantas? Vocês sabem? Então, o Audálio Dantas era um jornalista. E ele foi fazer uma matéria sobre a pobreza na favela do Canindé. Quando ele chegou lá, alguém falou para ele assim, nossa favela é importante, nossa favela tem até uma mulher que escreve. E ele, uma mulher que escreve? Quem é? É Carolina. Levaram ele até o local. Ele chegou para ela e falou assim, escuta, estão me falando aí que você é uma escritora? Sou, claro que sou. Ele falou, então deixa eu ver o que você escreve. E aí ele começa a manusear, né, esses pedaços de papel em que ela escreve. E aí ele leva para ler e começa a fazer uma testagem. Ele divulga alguns trechinhos num jornal, depois divulga alguns trechinhos numa revista, e ele percebe que aquilo começa a fazer sucesso, né? Aí ele decide, então, fazer a edição do Quarto de Despejo, Diário de uma Ex-Favelada. Ele vai lá, recolhe aquilo que ele considera legal publicar. Publica tudo? Não. Algumas coisas ele tira, ele suprime, né? Então, e consegue fazer uma edição do livro. E esse livro, ele começa a ser muito procurado pela área da sociologia, né? Então, a gente vai ter lá na sociologia, por quê? É uma mulher semi-analfabeta que escreve. É diferente, né? Chama a atenção. E por ser uma mulher analfabeta que escreve, aí se torna um interesse sociológico. Demora-se... Oi, tudo bem, Caio? Demora-se muito tempo para que ela seja reconhecida pelo campo literário. E a gente vai falar um pouquinho disso também, né? O porquê disso, tá? Essa é uma foto dela com a Clarice Lispector, né? Ela foi a uma festa na casa da Clarice Lispector, e aí diz, né, as fofocas de bastidores, que teve situações muito constrangedoras, porque teve um determinado momento da festa, ela foi confundida com a empregada, né, como se fosse empregada da casa. Então, né? Mas não só a Clarice falava muito bem da Carolina, como Manuel Bandeira e outros escritores também.
Essa foto aqui eu gosto de chamar a atenção dela, né? Essa foto é uma foto de um lançamento de livros que teve na Câmara Municipal de São Paulo. E olha a matéria que sai no jornal. Literatura não tem cor. A loura Rosângela Maldonado, aí entre parênteses o livro da Rosângela, né? Chamas do Desejo e Tormentas do Passado, com a escritora favelada de Quarto de Despejo, né? A gente vê o exotismo da notícia, né? É exótico. É a favelada que escreve. Nem o nome dela é colocado. Né? A gente não tem a escritora Carolina de Jesus. É a favelada que escreve. Aqui uma foto dela com Jânio Quadros, né? Jânio Quadros era prefeito de São Paulo e ela, então, é recebida na prefeitura, na Câmara de Vereadores, para ter o título de cidadã honorária do município. A da Clarice, né? Então, o Quarto de Despejo, ele é um diário em que ela vai registrando a vida dela durante 3 anos, né? De 1955 a 1958. É um livro que, quando ele sai, ele tem mais de 100 mil exemplares em uma década. Isso numa época que a gente não tinha internet, né? Então é uma coisa para a gente parar para pensar, né? O quanto que vendeu esse livro. Foi traduzido para mais de 13 países, né? Foi comentado pela Raquel de Queiroz, pelo Manuel Bandeira e outros escritores. E sai primeiro com trechos esparsos, publicados no Jornal da Noite. Depois, alguns trechos maiores para a revista Cruzeiro, né? E aí, percebendo o sucesso que aqueles trechos fazem, é que o Audálio Dantas resolve organizar esse diário e transformá-lo em um livro. Tá? E aí a gente vai agora passar por trechos do livro para falar sobre o que será que ela escreve. O que ela escreve nesse diário? Né? Um dos primeiros itens que a gente tem aí é sobre a escrita mesmo que ela fala. Né? Ela diz, ó, vou escrever um livro referente a quê? A favela. Então, no próprio diário dela, ela diz que ela vai escrever o livro sobre a favela. E a Carolina, ela tinha uma coisa assim ela morava na favela, ela escrevia sobre a favela, e ela tinha esses momentos de entre-lugar, né? Entre-lugar que era o lugar de não se reconhecer como fazendo parte daquele espaço. Ela diz, escrevo sobre as lambanças que praticam os favelados, estes projetos de gente humana, como se ela não fizesse parte daquele espaço, né? Quando ela é provocada e ela revida, ela fala assim, o meu revide vai ser a palavra, né? Ele é de ferro, eu sou de aço, não tenho força física, mas as minhas palavras ferem mais do que espada, e as feridas são incicatrizáveis. Então ela usa a palavra como arma mesmo de existência. Tá? E ela se considera uma poeta, né? Ela diz, hoje estou triste, Deus devia dar uma alma alegre para o poeta. Ela fala sobre a profissão de catar papel, né? Ela diz assim, eu tenho profissão, catar papel, meu desgosto é morar na favela. Eu cato papel, mas não gosto. Então eu penso, faz de conta que eu estou sonhando. E ela tem um olhar muito crítico sobre a situação econômica ali do próprio local onde ela vive, né? Tem um determinado momento que ela fala muito da questão assim, poxa, eu já catava mais papel antigamente do que agora. O que será que está acontecendo? Né? Então ela coloca aí, eu saí com a Vera Eunice era uma das filhas, né? Ela tinha 3, a Vera Eunice era do meio. Quase fiquei louca, porque havia pouco papel na rua. Agora até os lixeiros avançam no que os catadores de papéis podem pegar. Eles são egoístas. Né? Então ela também tem uma reflexão sobre a condição, a profissão dela, né? Que é uma profissão que não tem altos e baixos, a ponto dela falar assim, nossa, agora até isso, né? Até os lixeiros catam papel e levam e deixam a gente sem serviço.
A Carolina é uma mulher negra. E a gente tem alguns posicionamentos dela dentro do diário, registrados no diário, para a gente pensar um pouco, né? Ela diz assim: nas prisões os negros eram os bodes expiatórios, mas os brancos agora são mais cultos. E não nos trata com desprezo. Que Deus ilumine os brancos para que os pretos sejam felizes. A gente vê ainda uma mente, né, ali de 1960, uma mentalidade ainda muito voltada para a questão do colonizador, né? A questão da superioridade da raça branca. Tá? Por outro lado, ela também tem a consciência de que a escravatura foi abolida pela lei de 1988. Ok, a lei aboliu, mas acabou a escravidão? Né? Então ela diz: e assim, no dia 13 de maio de 1958, eu lutava contra a escravatura atual, a fome. Então esses processos que a gente fala, né, esses processos de escravização do trabalho, do subtrabalho, né, da fome. Essa mentalidade muito voltada ali para 1960, essa década, né, da superioridade dos Estados Unidos. Então ela diz: fico pensando, os norte-americanos são considerados os mais civilizados do mundo e ainda não convenceram que preterir o preto é o mesmo que preterir o sol. O homem não pode lutar com os produtos da natureza. Deus criou todas as raças na mesma época. Se criasse os negros depois dos brancos, aí os brancos podiam revoltar-se. Né? Então ela tem essa noção de que assim, nossa, existe uma superioridade que está aí, mas ela, de uma forma muito sutil, ela também questiona um pouco isso, né? E ela é irônica. A gente tem que tomar cuidado na hora de ler o texto da Carolina, porque às vezes muitas coisas que estão lá são ditas de forma irônica, né? E a gente precisa entender que aquilo é uma ironia. Nesse trecho, por exemplo, em que ela diz: segui pensando nas desventuras das crianças desde pequeno, lamenta sua condição no mundo. Dizem que a princesa Margarete da Inglaterra tem desgosto de ser princesa. São os dilemas da vida, né? Isso é uma ironia e tanto, né? Quer dizer, comparar a princesa, né, que não gosta de ser princesa. Grande problema, não? Grave problema, né? Comparado com as crianças que nascem aí num meio menos favorecido. Ela tem muita noção do genocídio do povo negro no espaço da favela, né? Ela tem noção disso, e aí alguns trechos para a gente registrar. No outro dia encontraram o pretinho morto. Foi sepultado como um Zé qualquer. Ninguém procurou saber seu nome. Marginal não tem nome. Chegou a rádio patrulha, que veio trazer 2 negrinhos que estavam vagando na Estação da Luz, 4 e 6 anos. É fácil perceber que eles são da favela. São os mais maltrapilhos da cidade. Né? Então ela tem uma noção da conjuntura social ali, né? Favela, negritude, marginalização. O branco é que diz que é superior, mas que superioridade apresenta o branco? Se o negro bebe pinga, o branco bebe. A enfermidade que atinge o preto, atinge o branco. Se o branco sente fome, o negro também. A natureza não seleciona ninguém. Os vizinhos da alvenaria olham os favelados com repugnância. Percebo seus olhares de ódio porque eles não querem a favela aqui, que a favela deturpou o bairro, que tem um nojo da pobreza. Né? Então ela tem total noção da especulação imobiliária que existe naquele espaço, né? Do quanto a favela incomoda. Né? Ela tem uma noção de aspectos da sociedade que talvez muitas outras pessoas não consigam demonstrar. Às vezes até pessoas com muito mais estudos que ela não conseguem ter essa noção. Né? Fui ver a filmagem do documentário do Promessinha. Pedi os nomes dos diretores do filme para pôr no meu diário. O que se nota é que ninguém gosta da favela, mas precisa dela. Eu olhava o pavor estampado nos rostos dos favelados. Estes vagabundos vieram sujar a nossa porta.
As pessoas que passavam na Via Dutra e viam os bombeiros, vinham ver se era incêndio ou se era alguém que havia morrido afogado. O povo dizia, estão filmando Promessinha, mas o título do filme é Cidade Ameaçada. Então, essa noção, né, do quanto a favela representa uma ameaça para o asfalto. Ah, legal fazer filme na favela, né? A gente viu que estourou o sucesso do Cidade de Deus. Vocês estão lembrados disso, né? Mas era aquele olhar exótico, né? É como assim, vamos assistir algo que é diferente e tal. Aí a nossa pergunta sempre vai ser, né? Basta fazer um filme sobre? Resolve o problema? Consegue sensibilizar? Consegue causar no leitor, né, uma sensibilidade, uma empatia por aquele lugar, pelas pessoas que moram naquele lugar? Ou é algo exótico, que a gente vê, ai, que diferentão, meu, olha. E a coisa tem um ritmo tão assim acelerado, desse olhar exótico, né, que a gente vê hoje o turismo das favelas no Rio de Janeiro, né. A Rocinha, né, o Arari, o Morro do Arari, o Morro da Rocinha, são morros que estão com uma intensidade muito grande de turismo. Né? O turismo das favelas, como a gente conhece. Né? Que nada mais é do que o olhar exótico. Né? Quem é que sobe o morro e vai lá para fazer a diferença? Ou vai lá simplesmente para ver, postar foto, postar selfie, né? Então, essa coisa do turismo da favela. E ela tem total consciência disso. Ela fala assim, estão fazendo o filme do Promessinha. Fui lá, queria saber o nome dos diretores, que até queria colocar no meu livro. Ela fala, mas é interessante, né? Estão filmando lá, e aí todo mundo passa na Via Dutra, olha, acha que é algum incêndio, não sei o quê, né? Aí ela fala, estão filmando Promessinha, mas o título do filme é Cidade Ameaçada. Então, ela tem total consciência, né, dessas questões. E, ao mesmo tempo, também, ela tem aquilo que a gente chama da identidade negra. Ela diz, esquecendo eles que eu adoro a minha pele negra e o meu cabelo rústico. Eu até acho o cabelo de negro mais educado do que o cabelo de branco. Porque o cabelo de preto, onde põe, fica. É obediente. O cabelo de branco é só dar um movimento na cabeça e ele já sai do lugar. É indisciplinado. Se é que existe reencarnações, eu quero voltar sempre preta. Né? Então, ela tem também o que a gente chama dessa identidade negra. A vida é igual a um livro. Só depois de ter lido é que sabemos que o encerra. E nós, quando estamos no fim da vida, é que sabemos como a nossa vida decorreu. A minha até aqui tem sido preta. Preta é a minha pele. E preto é o lugar onde eu moro. Uma coisa que a gente discutiu tanto hoje no nosso vocabulário, na nossa linguagem, né? Que é a questão das palavras, vamos usar negro, vamos usar preto, né? Essa associação que faz da palavra do preto com coisas ruins, né? A coisa tá preta. Ei, e daí? A coisa tá preta, que tá querendo que a coisa tá ruim, né? Então ela já tinha noção disso também, desse universo, né? Que abarca o significado da palavra preto. Quando ela diz assim, olha, minha vida até aqui tem sido preta, é uma vida ruim, uma vida sofrida, né? Preto é o lugar onde eu moro. Então, ela tem total acepção aí dos significados da palavra preto. Uma outra característica que a gente percebe no diário, né? Uma certa resignação dessa escritora. Resignação em dizer assim, olha, eu tento mudar, mas né, eu não consigo. Então, assim, eu tento mudar a vida, mas eu não consigo, né? Então, tipo, aceita o lugar que lhe cabe no mundo. Ao mesmo tempo que ela oscila entre, muitas vezes, querer mudar, muitas vezes ela cansa, né? Porque ela sabe das dificuldades, das impossibilidades. Quando despertei, pensei, eu sou tão pobre, não posso ir num espetáculo. Por isso, Deus envia-me estes sonhos deslumbrantes para minha alma dolorida. Ao Deus que me protege, envio os meus agradecimentos.
O que eu fico admirada é das almas das favelas. Bebem porque estão alegres e bebem porque estão tristes. A bebida aqui é o paliativo, nas épocas funestas e nas alegrias, né? Então, essa noção de que não consegue mudar, né? A pessoa está ali morando na favela, é muito difícil ela sair desse ciclo, né? Então, a bebida, o uso da bebida muitas vezes funciona como uma fuga, né? Como um ópio. Antigamente eu cantava, agora deixei de cantar, porque a alegria afastou-se para dar lugar à tristeza que envelhece o coração. Ela fala muito da crueldade das pessoas, né? E aí a gente tem esse trecho. Outra mulher reclamava que passou numa casa e pediu uma esmola. A dona da casa mandou esperar. A mulher continuou dizendo que a dona da casa surgiu com um embrulho e deu-lhe. Ela não quis abrir o embrulho perto das colegas, com receio que elas pedissem, e começou a pensar, será que é um pedaço de queijo? Será carne? Quando ela chegou em casa, a primeira coisa que fez foi desfazer o embrulho, porque a curiosidade é amiga das mulheres. Quando desfez o embrulho, viu que eram ratos mortos. Duro, né? Trechos pesados, né? Isso é tamanha crueldade. Opa, deixa eu voltar aqui. Então, o que a gente consegue perceber? Né? Que a gente tem um livro escrito por uma mulher semi-analfabeta, mas um livro que contém uma visão de mundo muito ampla, e além de ter uma visão de mundo muito ampla, a gente tem passagens ali que são linguagens poéticas, né? Aí a gente vai discutir uma coisa, nossa, vendeu mais de 100 mil exemplares, tal. Mas até pouco tempo atrás, quase não se falava em Carolina Maria de Jesus, né? É diferente de uma autora, por exemplo, como Clarice Lispector, que a gente já nasce pequenininho, a gente passou pela nossa vida alguém falando da existência da Clarice Lispector. Né? E aí a gente para pensar em algumas questões, tá? Primeiro, quando na década de 1960 ela escreve um diário. Diário não era uma forma, um gênero literário, não era considerado um gênero literário de prestígio, né? Era considerado uma literatura menor. A grande literatura era a literatura narrativa, né? Os romances, os contos. Né? E aí ela escreve na forma de diário. Vai ser na década de 70, em 1975, que a gente vai ter um estudo de um francês, do Philippe Léger, que vai fazer um estudo sobre o que ele chama de pacto autobiográfico, né? E ele vai falar da possibilidade de se considerar o diário como uma ficção. E ficção por quê? Qual é o argumento que ele alega? Quando a gente faz um diário, uma biografia nossa, a gente não conta exatamente o que aconteceu. Por quê? Porque tudo que nós vamos escrever ali passa por um filtro, que é o filtro da memória, né? E a nossa memória, ela é seletiva. Ela escolhe o que contar, ela escolhe o que não vai contar, né? Ela faz determinados apagamentos, ela proporciona determinados destaques. E esse mecanismo da memória é o que o Philippe Léger vai considerar como um dos mecanismos que faz parte da ficção, né? Então, tudo que a Carolina contou ali é verdade num diário? A gente pretensamente acha que sim. Mas o modo como ela conta também é uma ficcionalização. O modo como ela escolhe dispor daquela linguagem, né? O modo como ela escolhe falar das coisas, também é um modo de ficcionalizar. Né? Então, o que a gente vai ter? A figura do Audálio Dantas, como esse cara que vai lá e organiza todo esse diário dela e publica, e isso começa a fazer muito sucesso. O que a gente sabe é que ela faz um contrato com o Audálio, que é um contrato de boca,
não é um contrato escrito. E o que a gente sabe é que depois que o Audálio dá um dinheiro para ela comprar uma casa e sair da favela, que é o que ela vai chamar no livro seguinte, que é a casa de alvenaria, diário de uma ex-favelada. Ela compra essa casa, é uma casa razoavelmente boa, mas é uma casa simples. Ela vive ali alguns anos. Ela se sente muito incomodada, porque ela parece que os vizinhos não se sentem bem com a presença dela, né? E ela acaba depois vendendo essa casa e comprando um terreno mais perto da favela. E o que a gente fica sabendo depois é que em 1977 ela falece, em 1972 ela já estava de volta na favela catando papel novamente. Então, né, essa ascensão, e aí muitas questões vão surgir, né? Uma escritora que vendeu tanto livro, traduzido para mais de tantos países, se vê nessa situação novamente, na situação de catadora de papel novamente, né? E aí, nas pesquisas, a gente vai descobrir que esse contrato que ela fez com o Audálio foi um contrato de boca, né? Então, a gente não sabe exatamente quanto que ela ganhou por isso. Oi? Os filhos dela? Os filhos dela também eram semi-analfabetos, né? Ficaram muito doentes, morreram, ficou só a Vera Eunice, viva, que é viva até hoje, né? Então, agora tem puxa o fio do novelo aí que tem um babado pra gente conversar, né? A Vera Eunice, ela se juntou, vocês já ouviram falar da Conceição Evaristo? Já? Então, a Vera Eunice, a Conceição Evaristo convidou a Vera Eunice e convidou mais 3 pesquisadoras que foram atrás de... Por exemplo, a gente tem uma aluna nossa, ex-aluna, que fez o doutorado com a gente na UEL, que foi para o acervo, foi com a Vera Eunice, descobriu um monte de coisa, descobriu que tinha sido... que lá na França tinha texto da Carolina Maria de Jesus, que tinha... Quando o livro dela foi publicado na França, a Madeleine Egar mandava cartas para Carolina. Ela se interessou pela Carolina, elas trocavam muitas cartas. A Carolina enviou diversas vezes trechos para ela. Inclusive tem um livro dela que foi publicado primeiro na França, uma antologia pessoal, foi publicado primeiro na França e depois que foi publicado no Brasil, né? Então, a Conceição Evaristo convidou a Vera Eunice para fazer parte de um conselho editorial pela Companhia das Letras e era a grande promessa de que a obra da Carolina seria totalmente publicada pela Companhia das Letras. Tudo que havia de Carolina ia ser publicado numa grande edição, né? Aí, os filhos dos irmãos, quer dizer, os sobrinhos da Vera Eunice, porque os irmãos já faleceram, entraram na justiça. A obra não saiu até hoje. Então, assim, os irmãos morreram, ficou só a Vera Eunice. A Vera Eunice tem um interesse em publicar a obra da mãe, mas esbarra também nessas questões de herança, né? Ela, pelo que a gente sabe, ela já foi... A Carolina Maria de Jesus, eu acho que ela teria direito a muito mais do que ela recebeu. Mas como ela tinha feito um contrato de boca, né? Então, do quarto de despejo ali, eles praticamente não receberam, os filhos não conseguiram viver dessa herança, né? Os outros livros dela venderam muito pouco na época. Aí depois vieram as obras póstumas, e aí os irmãos já tinham morrido, e quem começou a receber foi a Vera Eunice, que começou a receber o direito. E aí agora os filhos dos irmãos, que são os sobrinhos, entraram na justiça para tentar reverter essa situação, né? Então a gente tem aí algumas questões, né, para a gente pensar. Essa mediação para o bem e para o mal, a gente fala, para o bem e para o mal, porque também se não fosse o Audálio Dantas, talvez a gente nunca chegasse a uma escrita da Carolina, né? Então a gente tem essa questão também, para o bem e para o mal. Mas a gente tem total consciência de que ali
O contrato feito de boca a boca não foi uma, né? Não foi uma situação que favorecesse a Carolina como escritora. Era um bicho exótico, né? Era assim, algo exótico. E não realmente como escritora. E no próprio livro, ela tem registros de que ela levou o livro para algumas editoras, recebeu várias negativas. Ela mandou um exemplar para os Estados Unidos e recebeu o exemplar de volta com uma negativa, né? Ela fala no livro, ela fala de vários momentos em que ela lutou realmente para ter uma profissão de escritora. E ela nunca, não tinha portas abertas para ela. Quem realmente conseguiu abrir as portas foi o Audálio, do jeito dele, pegando os manuscritos dela, cortando muita coisa que não interessava, achando aquilo que era mais exótico colocar lá, né? E aí foi. Então, tem muitas questões ainda para se pensar, né, desse futuro da obra da Carolina Maria de Jesus. E aí eu trouxe um trechinho para a gente olhar do Audálio Dantas, o que ele escreveu para Carolina quando ela publicou, porque daí com o dinheiro que ela tinha ganhado em quarto de despejo, ela publicou Casa de Alvenaria, por conta dela. Ela foi lá e bancou a publicação de Casa de Alvenaria. Mas antes de eu mostrar, tá lá o trechinho já, né? Vocês já leram. Mas para a gente pensar nesse trechinho, né? Finalmente uma palavrinha Carolina, revolucionária que saiu do monturo e veio para o meio da gente de alvenaria. Você contribuiu poderosamente para a gente ver melhor a desarrumação do quarto de despejo. Agora você está na sala de visitas e continua a contribuir com este novo livro com o qual pode dar uma encerrada, com o qual você pode dar como encerrada a sua missão. Então, tipo assim, ó, eu publiquei um, você está publicando o outro, mas chega, acabou, né? Conserve aquela humildade, ou melhor, recupere aquela humildade que você perdeu um pouco, não por sua culpa, no deslumbramento das luzes da cidade. Guarde aquelas poesias, aqueles contos e aqueles romances que você escreveu. A verdade que você gritou é muito forte, mais forte do que você imagina, Carolina. Ex-favelada do Canindé, minha irmã lá e minha irmã aqui. Né? Ele está ali passando, dizendo, olha, sou seu amigo, Carolina, mas para por aí, volta a ser aquela Carolina, né? Conserva a sua humildade. Porque a Carolina, ela teve um momento, depois de 1960, quando estoura o livro dela, e estourou mesmo, né? Mais de 100 mil cópias em uma década, então 60, 61, 62, até 66 era o auge, né? Então, por exemplo, ela recebeu o título da Câmara Municipal de São Paulo como cidadã honorária. O partido, tinha um partido que era o Partido do Negro, estavam começando a formar o partido, um partido político de pessoas negras, e eles tentavam cooptar a Carolina para sair candidata deles, né? Só que tinha um impedimento. Eles acharam que tinha um impedimento ali, né? Eles consideraram que não ia dar muito certo, porque a Carolina tinha um filho de cada pai. E aí a moral e os bons costumes não iam pegar muito bem, eles teriam uma candidata que tinha um filho de cada pai. Né? Então a Carolina ela foi muito badalada durante 3, 4 décadas. Né? Depois ela cai no ostracismo de novo. E termina a vida catando papel. Os filhos doentes e catando papel. Né? Vai passar aí até a década de 80, mais ou menos, o finalzinho da década de 80, comecinho da década de 90, que a gente vai ter um professor da USP, que é o Sebe, e o Sebe vai, numa viagem que ele faz para a França, tem muita gente pesquisando Carolina na França. Ele fala, epa, né? Gente pesquisando Carolina aqui na França? Quem é essa autora que está sendo tão pesquisada aqui na França que a gente não conhece no Brasil? E aí o Sebe vai começar a correr atrás. E aí que a gente vai ter as novas edições de Quarto de Despejo a ponto da Ática, que é uma editora super comercial, né? Resolver editar o livro, novamente.
Mas ela passou um tempão aí apagada da nossa história da literatura. E aí é interessante a gente pensar o porquê desse apagamento, né? O que vocês acham? Silêncio total. Né? Bom, gente, então é isso aí. A gente tem essa autora, né, que está na lista de vestibular da UEL, já teve em outras listas de outras universidades. É uma autora que é bem estudada hoje, né? A linguagem dela, por mais simples, a gente viu ali pelos trechos, né? Tem problemas gramaticais, tem problemas ortográficos, mas é um livro de uma visão muito ampla e também com algumas passagens de uma linguagem bem poética, né? Quando ela fala lá que Deus deveria dar um coração para os poetas, né? Deveria dar uma alma para os poetas, uma alma melhor para os poetas, né? Então, várias passagens ali indicam um pouco também dessa coisa da linguagem poética, né? A linguagem que emociona, a linguagem lírica que expressa a emoção de um sujeito, tá? Então, por tudo isso, ela é estudada. A gente está trabalhando hoje com Quarto de Despejo, mas vocês viram que ela tem uma outra infinidade de obras. E tem ainda muita coisa inédita da Carolina que ia ser publicado agora nesse livro que eu falei para vocês com, né, a Conceição Evaristo, a Vera Eunice e as meninas que fizeram a pesquisa, né? Por exemplo, peça de teatro. Ela publicou várias peças, ela escreveu várias peças de teatro que não foram publicadas ainda, né? Então ela tem contos, tem crônicas, tem poesias, tem peças de teatro, tem uma infinidade de coisas ainda da Carolina para a gente poder descobrir, além de Quarto de Despejo, né? E Quarto de Despejo, em determinado momento do diário, ela escreve, né? Ela fala assim que morar na favela para ela é se sentir no quarto de despejo. Quando ela vai para o bairro lá e vai fazer faxina nas casas do bairro, que ela também catava papel e às vezes recebia, às vezes arrumava alguma faxina para fazer, aí ela fala, né, que quando ela estava lá na casa, lá embaixo, fazendo a faxina, era como se ela se sentia como se ela estivesse na sala de visita, né? E na favela como se ela se sentisse no quarto de despejo. Por isso, o título do livro, Quarto de Despejo, né? E a gente vê que ela é totalmente barrada, né? Barrada não, mas a gente viu pela apresentação do Audálio Dantas, né? Olha, você já está aí na casa de visita, não sei o quê, guarde as suas poesias, os seus romances, os seus contos, né? Seja humilde novamente, né? Então a gente já viu que dá para entender o quanto disso foi motivo para sufocar a própria produção dela, né? Quanto que isso deve ter desanimado ela de continuar escrevendo, de continuar tentando publicar, né? Você tem o cara que publica o teu livro, vem e te fala isso, te dá esse conselho. E aí, gostaram? Caio, alguma contribuição? O Caio é meu aluno lá da Universidade de Londrina, né? Ele faz um curso com a gente de mestrado, tá? E ele sempre acompanha aí as palestras também, uma vez ou outra ele aparece, né, Caio? Semana que vem o Caio vai ministrar. Qual que vai ser o seu, Caio? Vem aqui, vem falar para eles, vem cá, deixa eu já fazer a propaganda. Vem cá. O livro da semana que vem, então, é o Histórias que os Jornais Não Contam, do escritor Moacir Scliar, um escritor gaúcho, que aí é um livro de crônicas, é um outro gênero, né? E eu vou falar um pouquinho sobre ele, então quem puder ver, semana que vem também vai ser interessante. Ok, Caio. Obrigado e boa palestra para você semana que vem, tá? Então, vocês viram, né? A gente contos na semana passada, diário nessa semana, crônicas na próxima, e acho que vocês podem ter um bom apanhado aí, porque a lista de vestibular da UEL, ela vai muito nesse sentido de privilegiar
uma diversidade de gêneros literários e de vozes literárias, né? Então, o que é prestigiar vozes literárias? Prestigiar os gêneros literários é essa diversidade. Conto, crônica, peça de teatro, diário, romance, tá aí. Prestigiar vozes. Vozes que são consideradas canônicas, aquelas que são aclamadas pela crítica, que está lá em todo livro que a gente estuda, a gente sempre vai encontrar os bambambãs, né? E vozes também que não foram privilegiadas pelo cânone, mas que são vozes que têm algo a dizer, né? Entenderam? Dúvidas? Perguntas? Tranquilo? Então, gente, pode falar. Por que o Dantas depois ele teve essa postura mais de excluir, assim, de deixar ela de lado? Né? Difícil a gente saber, né? Será que ele achou que o momento de exotismo, que era exótico, já passou e que se ela continuasse ia ser mais do mesmo? Pode ser, né? Não ia causar mais um impacto. Oi? A gente tem uma coisa aqui, né? O quarto de despejo foi ele que publicou. Então, ele recebeu dinheiro. O Casa de Alvenaria, ela bancou a publicação. Com o dinheiro que ela recebeu. Né? Então, não foi uma coisa que ele tivesse direito autoral em cima, né? Entenderam? Tem essa questão que eu acho que também deve ter contado. Para ele dizer assim, olha, né? Já ganhei o suficiente, já, né? E ela é questionada, os vizinhos, muito, tem momentos do diário que o vizinho questiona ela, né? Por que ela fala assim, mas escuta, quando que vai sair teu livro? Ela fala, não, o Audálio já está programando, o Audálio vai mandar para o... Lembra que eu falei que ele fez essa experiência? Ele pegou alguns trechinhos, mandou para o Jornal da Noite, para ver como é que era a recepção, mandou uns trechinhos para a revista Cruzeiro. Aí ela foi chamada na revista Cruzeiro, né? Ela foi convidada para ir, para tirar uma foto, para estampar a capa da revista Cruzeiro. Ela voltou toda feliz. E aí os vizinhos falaram para ela assim, mas escuta, cadê o contrato? Ela falou, não, mas eu confio no Audálio. O Audálio é um homem muito bom, né? Então, passou por tudo isso, né? Mas o livro dela é assim, uma importante reflexão sobre o que era a sociedade da década de 70. Gente, é que é muita coisa, né? E a gente não está aqui para contar o livro todo para vocês, a gente está aqui para instigar vocês a lerem os livros, né? Mas é muito interessante que ela tem total noção da política da época. Ela fala do Jânio, ela fala do prefeito de São Paulo, ela fala do governo de São Paulo, ela fala do governo do Brasil, do JK na época, né? Ela tem uma noção política das coisas muito interessante. Interessantíssima. Ok? Querem saber mais alguma coisa? Então, esperamos vocês na próxima semana para falar, né, do nosso escritor gaúcho, coisas que os jornais não contam, um livro de crônicas do Moacir Scliar. Tá? Será apresentado pelo Caio. E leiam o livro, tá? É facinho de ler, gente. É super gostoso. É de uma rápida leitura. Né? Lá vocês vão encontrar muitas outras coisas legais, né? A mais do que a gente trabalhou aqui hoje. Tá bom? Por hoje é só. Tem alguma coisa que vocês querem que eu volte os slides para anotar? Não? Tranquilo? Tá bom. Nada, obrigado a vocês. Até. A edição que foi republicada mais recentemente. É da mesma versão do Audálio Do Audálio Dantas? Ou eles pegaram mais coisas? Não, a mesma. A mesma. O cara era um canário, hein?
Eu não sei. Eu? Mas pro bem ou pro mal, a gente conhece a Carolina, né? Não, mas foi por egoísmo, sabe? Esse último trecho entrega, né? Fala muita coisa. Oi. Muito obrigado. Ai, de nada, gente. Que bom. Muito obrigado. Voltem mais. Eu queria perguntar, comentar, nas aulas lá de literatura do Sigma, o professor comentou que tinha alguns estudos sobre a Carolina não ser totalmente analfabeta, que vários trechos mostram que São 2, né? Ela fez 2 anos de escola, então ela era considerada semi-analfabeta. Assim, as palavras que ela escrevia. Sim, ela tem muitas vezes. É altos e baixos, né? O livro dela. Tem hora que ela tem um vocabulário mais elaborado mesmo. Nas poesias. Nas poesias, então, menina, tem cada coisa. Mas, assim, uma palavra errada e outra totalmente. Que seria para mostrar que ela é realmente da favela. Mas ela, assim, meio que sem querer mostrava que, na verdade, ela tinha muito conhecimento. Muito conhecimento. E assim, há toda uma discussão, né? Porque já tentaram publicar o livro corrigindo, né? E aí tem toda uma discussão, né? Mas epa, né? Mas é isso que dá o... Né? Corrigir é papel de quem está editando o livro, fazer a correção gramatical dela. Era o meio de produção dela, era assim que ela vivia, era a cultura dela, era a vida dela. Né? A sensação que a escrita dela vai variando de acordo com a inspiração dela. Com a inspiração dela. O humor, basicamente. Sim, tem um dia que ela registra lá que chega o marido batendo na mulher. Sim. E ela fica horrorizada com aquilo, né? E ela fala, essas mulheres da favela, como se ela não morasse ali, né? Como se ela não fizesse parte. Isso, tem aquele trecho também que ela... eu não me lembro se um vizinho vem perguntar se o nome dele estava no livro. Sabe? Sim. Questionando se me colocou lá, que não sei o quê. Não. Tem o pai da Vera Eunice também questiona, né? Porque o pai da Vera Eunice fica doente, ela fala, não, vou ter que procurar o pai dele, né? Aí ele é tipo funcionário público, alguma coisa assim, tal, e ele fala pra você, não contou uma história, não, né? Não sei o quê, né? Ela é muito uma figura, né? Muito legal. E essa visão ampla de mundo que ela tem, né? Assim, né? Se a gente pegar, assim, eu não trouxe, mas se pegar os trechos que ela se refere aos políticos da época, muito bom, né? Falando do, acho que era Adhemar de Barros, o JK, o Adhemar e o Jânio, né? Ela faz a tríade ali. E fala ainda de alguns vereadores também. Que iam lá fazer campanha e depois sumiam, né? Ela fala do despejo que eles faziam dos mercados, né? Que jogavam as mercadorias vencidas na favela ali. E aí o povo ia lá, recolhia e comia, né? Ela fala assim, agora além disso, nós vamos virar depósito de supermercado? Depósito de coisa vencida de supermercado? Né? Ela ainda faz essa discussão. Eu que agradeço, tá? Eu que agradeço. Precisando, procure a gente lá, tem um e-mail da gente lá na UEL, tá? Da Letras. Letras. A minha prima está fazendo Letras lá na UEL. Tarde ou noite? Tarde. Então, provavelmente eu não conheço. Eu fico mais com o pessoal da noite. Acho que é muita gente. É muita gente. De que ano que ela tá? Primeiro. Eu fico mais com o terceiro e quarto, né? E geralmente um ano eu fico com o pessoal da tarde, outro ano com o pessoal da noite. Um pessoal da tarde, um pessoal da noite. Bom? Mas qualquer coisa é só procurar a gente.